Olá a todos e bem-vindos ao Certifica Seu Futuro. Se você está aqui é porque busca impulsionar sua carreira obtendo certificações de tecnologia e garanto que você chegou ao lugar certo. Meu objetivo é fornecer as ferramentas e o conhecimento de que você precisa para passar nos seus exames com total confiança. Hoje vamos focar em um dos exames de entrada mais importantes do ecossistema Microsoft, o AZ900, Azure Fundamentals. Faremos isso de uma forma muito prática e direta. Apresentarei perguntas reais do exame, darei um momento para você pensar na resposta e em seguida vamos detalhá-la juntos, passo a passo, para que você domine os conceitos-chave. Antes de mergulharmos na primeira pergunta, um aviso importante. Na descrição deste vídeo, deixei um link para você levar seus estudos ainda mais longe. Você encontrará 2 guias em PDF muito valiosos. O primeiro contém um conjunto de perguntas reais do exame em branco, perfeitas para você se testar. O segundo inclui essas mesmas perguntas junto com suas respostas corretas, para que você possa verificar e revisar. É o complemento ideal para esta sessão. Certifique-se de conferir. Muito bem, vamos começar com nossa primeira pergunta. Sua empresa planeja migrar todas as suas Virtual Machines para uma assinatura Pay-as-you-go, pagamento pelo uso, do Azure. Atualmente, as Virtual Machines estão hospedadas em hosts Hyper-V em um data center. Você deve garantir que a solução planejada do Azure utilize o modelo de despesas correto. Solução proposta: deve-se recomendar o uso do modelo de gasto elástico. A solução atende ao objetivo? Opção A: sim. Opção B: não. Muito bem, pergunta importante. Pense na sua resposta, sim ou não. Pause o vídeo se precisar e reflita. A resposta correta é B: não. Agora, vamos analisar o porquê. No Azure, existem diferentes modelos de despesas. Pagamento pelo uso, ou Pay-as-you-go, significa que você paga apenas pelo que consome, sem compromissos de longo prazo. Modelo de gasto elástico refere-se à capacidade de escalar os recursos para cima ou para baixo de acordo com a demanda, otimizando custos. A pergunta indica que a empresa vai migrar suas Virtual Machines para uma assinatura Pay-as-you-go, o que corresponde diretamente ao modelo de pagamento pelo uso, e não ao modelo de gasto elástico. O gasto elástico está mais relacionado à escalabilidade automática e otimização, mas não descreve o tipo de assinatura que deve ser usada. Por que as opções são assim? A: sim, está incorreto, porque o modelo correto aqui é Pay-as-you-go, não elástico. B: não, está correto, porque recomendar o gasto elástico não atende ao objetivo de usar o modelo de pagamento pelo uso. Em conclusão, o que realmente garante que a solução cumpra o objetivo é adotar o Pay-as-you-go, o verdadeiro modelo de faturamento exigido pelo cenário. Vamos para a próxima pergunta. Atenção, escute com cuidado. A pergunta diz o seguinte: os Resource Groups, grupos de recursos, fornecem às organizações a capacidade de gerenciar a conformidade dos recursos da Azure em várias assinaturas, subscriptions. A instrução é: revise o texto sublinhado. Se ele confirmar a afirmação, selecione A. Nenhuma alteração é necessária. Se estiver incorreta, selecione a opção que a corrija. Opção B. Management Groups,
grupos de gerenciamento. Opção C, Azure Policies, políticas da Azure. Opção D, Azure App Service Plans, planos do serviço de aplicativos da Azure. Muito bem, pense na sua resposta. O que o texto diz está correto ou deve ser alterado? Pause o vídeo se precisar para analisá-lo. Não, a resposta correta é B, Management Groups. Vamos detalhar isso com calma. O enunciado diz que os Research Groups permitem gerenciar a conformidade em várias assinaturas. Isso está incorreto, porque os Research Groups servem para organizar e gerenciar recursos individuais dentro de uma única assinatura. A funcionalidade de gerenciar várias assinaturas em nível organizacional é fornecida pelos Management Groups. Com eles, é possível aplicar políticas, controlar o acesso e estabelecer a conformidade de forma hierárquica para múltiplas assinaturas. Vejamos as opções. A. Nenhuma alteração é necessária. Incorreto, porque a afirmação está errada. Os Research Groups não gerenciam várias assinaturas. B. Management Groups. Correto. São eles que realmente permitem a administração e a conformidade em várias assinaturas, algo que os Research Groups não podem fazer. C. Azure Policies. Incorreto. Elas são usadas para aplicar regras de governança no nível dos recursos, mas não organizam assinaturas. D. Azure App Service Plans. Incorreto. São usados apenas para hospedar aplicações web e não têm nada a ver com governança ou conformidade. Em resumo, os Management Groups são a opção adequada porque permitem estruturar e gerenciar políticas, acesso e conformidade em várias assinaturas, algo que os grupos de recurso não conseguem fazer. Perfeito! Vamos continuar com a próxima pergunta. Sua empresa planeja migrar para o Azure. A empresa conta com vários departamentos. Todos os recursos do Azure utilizados por cada departamento serão gerenciados por um administrador. Quais são duas técnicas possíveis para segmentar o Azure por departamentos? Cada resposta correta apresenta uma solução completa. Opções: A. Múltiplas subscriptions ou assinaturas. B. Vários diretórios do Azure Active Directory ou Azure AD. C. Múltiplas regiões. D. Múltiplos Resource Groups ou grupos de recursos. Pense bem em quais opções permitem segmentar de forma lógica e administrativa os recursos do Azure para departamentos diferentes. Pause o vídeo se precisar para refletir.
As respostas corretas são A. Múltiplas subscriptions e D. Múltiplos resource groups. Vamos analisar isso em detalhes. A. Múltiplas subscriptions. Correto. Cada subscription no Azure permite isolar recursos, atribuir a administradores específicos e aplicar diferentes modelos de faturamento. Isso é muito útil para segmentar departamentos, já que cada um pode ter sua própria assinatura e controle independente. D. Múltiplos resource groups. Correto. Dentro de uma mesma subscription, os resource groups permitem organizar e gerenciar recursos de maneira lógica. Isso também pode representar a divisão por departamentos, facilitando a gestão e o controle de acesso, através do RBAC, que é o controle de acesso baseado em funções. B. Vários diretórios do Azure Active Directory. Incorreto. O Azure AD é usado para identidade e autenticação, mas não para organizar recursos do Azure por departamentos. Criar múltiplos diretórios não é a forma adequada de segmentar a infraestrutura. C. Múltiplas regiões. Incorreto. As regiões estão relacionadas à localização geográfica dos data centers, não à segmentação organizacional ou administrativa. Em conclusão, a segmentação por departamento é alcançada com múltiplas subscriptions e resource groups. Muito bem! Vamos agora com uma pergunta do tipo hotspot, onde devemos avaliar se cada afirmação é verdadeira ou falsa. Para cada afirmação, selecione sim se a afirmação for verdadeira. Caso contrário, selecione não. Afirmações. Pode-se usar uma única conta da Microsoft para gerenciar várias subscriptions, assinaturas, do Azure. Podem-se mesclar, fusionar, duas subscriptions do Azure em uma só. Uma empresa pode usar recursos de várias subscriptions. Analise cada afirmação com calma e decida se é verdadeira ou falsa. Pause o vídeo e leve o tempo que precisar antes de continuar. As respostas corretas são sim, não e sim. Vamos ver uma por uma. Pode-se usar uma única conta da Microsoft para gerenciar várias subscriptions do Azure? Sim, correto. Um único usuário do Azure AD ou conta da Microsoft pode ter acesso e permissões em várias assinaturas. Isso é comum em ambientes corporativos. Podem-se mesclar duas subscriptions do Azure em uma só? Não. Incorreto. As assinaturas são independentes e não podem ser mescladas. O que você pode fazer é mover certos recursos entre assinaturas compatíveis, mas não uni-las em uma só. Uma empresa pode usar recursos de várias subscriptions? Sim, correto. É totalmente válido que uma organização gerencie múltiplas assinaturas e utilize recursos de todas elas simultaneamente, aplicando controle com Management Groups ou Azure AD. Em conclusão, uma única conta administra várias assinaturas? Sim. Mesclar assinaturas? Não. Usar várias assinaturas ao mesmo tempo? Sim. Vamos agora com outra pergunta do tipo hotspot, na qual devemos completar corretamente a afirmação. Você tem várias virtual machines em uma subscription ou assinatura do Azure. Você cria uma nova subscription. O que acontece com as virtual machines? Opções. As virtual machines não podem ser movidas para a nova subscription. As virtual machines podem ser movidas para a nova subscription.
As Virtual Machines só podem ser movidas para a nova subscription se todas estiverem no mesmo Resource Group. As Virtual Machines só podem ser movidas para a nova subscription se executarem Windows Server 2016. Muito bem, pense na sua resposta. Qual destas opções descreve corretamente a situação? Pause o vídeo se precisar antes de continuar. A resposta correta é a opção 2. As Virtual Machines podem ser movidas para a nova subscription. Vamos detalhar cada opção. As Virtual Machines não podem ser movidas para a nova subscription. Incorreto, isso não é verdade. O Azure permite mover recursos entre assinaturas, desde que estejam dentro do mesmo tenant do Azure. As Virtual Machines podem ser movidas para a nova subscription. Correto. Sim, é possível. O Azure suporta a movimentação de Virtual Machines entre assinaturas, embora possam existir certas limitações, por exemplo, dependências de rede ou configurações de armazenamento. As Virtual Machines só podem ser movidas se estiverem no mesmo Resource Group. Incorreto. Não é necessário que todas as máquinas estejam em um mesmo grupo de recursos para poder movê-las. Cada recurso pode ser migrado individualmente ou em conjunto. As Virtual Machines só podem ser movidas se executarem o Windows Server 2016. Incorreto. Não há relação com o sistema operacional. O Azure permite mover Virtual Machines independentemente da versão do Windows ou Linux que executem. Em conclusão, sim, é possível mover Virtual Machines entre assinaturas no Azure, o que oferece flexibilidade para reorganizar recursos de acordo com a estrutura da empresa. Muito bem, vamos continuar com outra pergunta interessante sobre redes no Azure. Você tem um ambiente do Azure que contém várias Virtual Machines do Azure. Você planeja implementar uma solução que permita que os computadores clientes em sua rede local, on-premises, se comuniquem com as Virtual Machines do Azure. Você deve recomendar quais recursos do Azure devem ser criados para a solução planejada. Quais 2 recursos do Azure você deve incluir na recomendação? Cada resposta correta apresenta parte da solução. Opções: A. Um Virtual Network Gateway. B. Um Load Balancer. C. Um Application Gateway. D. Uma Virtual Network, VNet. E. Uma Gateway Subnet. Pense com calma. Quais recursos você precisa para conectar sua rede local com Virtual Machines no Azure? Pause o vídeo e analise antes de prosseguir. As respostas corretas são A.
um Virtual Network Gateway e D. uma Virtual Network. Vamos analisar cada opção. A. Um Virtual Network Gateway. Correto. O gateway de rede virtual permite estabelecer uma conexão segura VPN ou Express Route entre a rede local e o Azure. É fundamental para habilitar a comunicação entre ambos os ambientes. D. Uma Virtual Network. Correto. Todas as máquinas virtuais do Azure devem fazer parte de uma rede virtual VNet. Sem ela, não é possível organizar nem comunicar os recursos. Para estabelecer conectividade a partir da rede local, primeiro você deve ter uma VNet definida. B. Um Load Balancer. Incorreto. O balanceador distribui o tráfego entre várias máquinas virtuais, mas não resolve o problema de conectividade entre o on-premises e o Azure. C. Um Application Gateway. Incorreto. É um recurso para gerenciar tráfego HTTP ou HTTPS. É útil para aplicações web, mas não para a conexão de rede local com o Azure em nível de infraestrutura. E. Uma Gateway Subnet. Incorreto. É necessária dentro da configuração técnica do gateway, mas não é considerada como um recurso independente que deva ser recomendado na solução geral no mesmo nível que a VNet e o Virtual Network Gateway. O essencial é a VNet e o Virtual Network Gateway. Em conclusão, para conectar a rede local com Virtual Machines no Azure, você precisa de uma VNet e de um Virtual Network Gateway. Muito bem, vamos continuar agora com uma pergunta sobre limites de assinatura, Subscription Limits, no Azure. Você tenta criar várias Azure SQL Managed Instances, ou instâncias gerenciadas do Microsoft SQL Server, num ambiente do Azure, e recebe uma mensagem indicando que deve aumentar os limites da sua assinatura do Azure. O que você deve fazer para aumentar os limites? Opções: A. Criar uma alerta de Service Health. B. Atualizar seu Support Plan. C. Modificar uma Azure Policy. D. Criar uma nova Support Request, ou solicitação de suporte. Muito bem. Analise as opções. Qual é o procedimento correto para aumentar os limites de uma assinatura? Pause o vídeo se precisar, antes de continuar. A resposta correta é D. Criar uma nova Support Request. Vamos revisar cada opção. A. Criar um alerta de Service Health. Incorreto. Isso serve para notificar problemas de disponibilidade ou desempenho de serviços, mas não aumenta os limites da assinatura. B. Atualizar o Support Plan. Incorreto. O plano de suporte não está relacionado aos limites de recursos. Aumentar o suporte não incrementa as cotas de uso. C. Modificar uma Azure Policy. Incorreto. As políticas são usadas para aplicar regras de governança em recursos, não para alterar limites de assinatura. D. Criar uma nova Support Request. Correto. Quando você precisa aumentar limites ou cotas, por exemplo, núcleos de CPU, instâncias de SQL, etc., você deve criar uma solicitação de suporte no Azure Portal. Este é o processo oficial para pedir a ampliação de limites de assinatura. Em conclusão, o procedimento correto é sempre criar uma solicitação de suporte à Microsoft para solicitar a ampliação de cotas ou limites no Azure. Muito bem.
Agora vamos revisar um cenário sobre o modelo de despesas no Azure. Sua empresa planeja migrar todas as Virtual Machines para uma assinatura Pay-as-you-go, pagamento pelo uso, do Azure. Atualmente, as Virtual Machines estão hospedadas em hosts Hyper-V em um data center. Você deve garantir que a solução prevista do Azure utilize o modelo de despesas correto. Solução proposta: recomendar o uso do modelo de gasto escalável, Scalable Spending Model. A solução atende ao objetivo? Opções: A. Sim. B. Não. A resposta correta é B. Não. O cenário menciona que as Virtual Machines migrarão para uma assinatura de pagamento pelo uso. O modelo de despesas de pagamento pelo uso, Pay-as-you-go, baseia-se em um modelo de despesas operacionais, OPEX, e não em um modelo de gasto escalável. Embora o Azure permita escalar recursos facilmente, modelo escalável não é um modelo de despesas reconhecido oficialmente pela Microsoft. O correto teria sido recomendar o modelo de despesas sob demanda, pagamento pelo uso. Em conclusão, a solução não atende ao objetivo porque o modelo correto é o pagamento pelo uso, Pay as you go, e não escalável. Muito bem, agora vamos passar para um cenário de redes e conformidade no Azure. Sua empresa planeja mover vários servidores para o Azure. A política de conformidade da empresa estabelece que um servidor chamado FinServer deve estar em um segmento de redes separado. Você está avaliando quais serviços do Azure podem ser usados para atender a essa política. Qual solução do Azure você deve recomendar? Opções: A. Um Resource Group para o FinServer e outro Resource Group para todos os outros servidores. B. Uma Virtual Network para o FinServer e outra Virtual Network para todos os outros servidores. C. Uma VPN para o FinServer e um Virtual Network Gateway para cada um dos outros servidores. D. Um Resource Group para todos os servidores e um Resource Lock bloqueio de recursos para o FinServer. Antes de responder, pense: qual recurso do Azure é usado para isolar redes e cumprir políticas de segmentação? A resposta correta é B. Uma Virtual Network para o FinServer e outra Virtual Network para todos os outros servidores. Um Resource Group, opção A, é apenas um container lógico para gerenciar e organizar recursos, mas não fornece isolamento de redes. Uma VPN, opção C, conecta redes locais ao Azure, mas não é um mecanismo de segmentação de servidores dentro do Azure.
Os Resource Locks, opção D, são usados para evitar modificações ou exclusões acidentais, mas não isolam redes. A maneira correta de garantir que o Fin Server esteja em um segmento de rede separado é atribuir a ele sua própria rede virtual independente, opção B. Em conclusão, para atender os requisitos de segurança e segmentação, devem ser criadas redes virtuais separadas para o Fin Server e para os demais servidores. Agora vamos ver um cenário de armazenamento no Azure. Você planeja mapear uma unidade de rede de vários computadores, executando Windows 10 para o Azure Storage. Você deve criar uma solução de armazenamento no Azure para a unidade mapeada planejada. O que você deve criar? Opções: A. Um Azure SQL Database. B. Um Virtual Machine Data Disk. C. Um File Service em uma Storage Account. D. Um Blob Service em uma Storage Account. Pense um pouco. Qual serviço do Azure permite montar uma unidade de rede acessível a partir do Windows como se fosse um recurso compartilhado? A resposta correta é C, um File Service em uma Storage Account. O Azure SQL Database A serve para bancos de dados relacionais e não para montar unidades de rede. Um Data Disk de VM B só é anexado a uma máquina virtual específica, não sendo acessível diretamente de vários computadores externos como unidade de rede. O Azure Blob Storage D é usado para objetos, imagens, vídeos, backups, etc. Não é montado nativamente como uma unidade de rede no Windows via SMB. O Azure Files C permite criar um compartilhamento SMB que pode ser montado no Windows como uma unidade de rede, atendendo exatamente o requisito. Em conclusão, a solução correta é usar o Azure Files dentro de uma Storage Account. Agora vamos revisar o primeiro passo ao usar o Azure. Sua empresa planeja começar a utilizar o Azure e migrará todos os seus recursos de rede para o Azure. Você deve iniciar o processo de planejamento explorando o Azure. O que você deve criar primeiro? Opções: A. Uma subscription, assinatura. B. Um resource group, grupo de recursos. C. Uma virtual network, rede virtual. D. Um management group, grupo de gerenciamento. Pense um pouco. Antes de criar recursos, redes virtuais ou grupos, o que é a primeira coisa que você precisa para poder usar o Azure e alocar custos?
A resposta correta é A, uma subscrição. O Resource Group, B, serve para organizar e gerenciar recursos, mas precisa de uma assinatura primeiro para existir. Uma Virtual Network, C, é um recurso dentro de uma assinatura, não pode ser criada sem ela. Já o Management Group, D, é usado para gerenciar várias assinaturas, mas primeiro você deve ter pelo menos uma assinatura ativa para que faça sentido. Uma Subscription A é a primeira coisa a ser criada, pois define o escopo de faturamento, uso e acesso no Azure. Em resumo, sem uma subscrição, você não pode criar nem gerenciar nada no Azure. Agora vamos revisar um tópico muito importante: os níveis de acesso no Azure Storage, especificamente o nível de arquivo, Archive Tier. Você tem dados armazenados no nível de acesso de arquivo, ou seja, Archive Tier, de uma conta do Azure Storage. Como você acessa esses dados? Opções de resposta. A. Podem ser acessados a qualquer momento usando ascopy.exe. B. Só podem ser lidos usando Azure Backup. C. Devem ser restaurados antes que os dados possam ser acessados. D. Devem ser reidratados ou rehydrate antes que os dados possam ser acessados. Pense um pouco. O nível de arquivo é o mais barato, mas é possível lê-lo diretamente ou ele precisa de uma etapa prévia? A resposta correta é D. Devem ser reidratados antes que os dados possam ser acessados. Explicação: o Archive Tier é ideal para dados de acesso muito pouco frequente. Os dados não podem ser lidos diretamente quando estão em Archive. Antes de acessá-los, eles devem ser reidratados para um nível de acesso Hot ou Cool. Uma vez reidratados, já podem ser usados normalmente. Em resumo, arquivo é igual a armazenamento mais barato, mas com acesso diferido. A reidratação é obrigatória. Agora vamos falar sobre concentralizar eventos e métricas no Azure para analisá-los de maneira eficiente. Qual serviço no Azure você deve usar para coletar eventos de vários recursos em um repositório centralizado? Opções: A. Azure Event Hubs. B. Azure Synapse Analytics. C. Azure Monitor. D. Azure Stream Analytics. Pense por um momento. Qual serviço no Azure coleta métricas, logs e alertas de todos os recursos e os centraliza em um único painel?
Muito bem. Vamos continuar com outra pergunta interessante sobre redes no Azure. Você tem um ambiente do Azure que contém várias virtual machines do Azure. Você planeja implementar uma solução que permita que os computadores clientes em sua rede local, on-premises, se comuniquem com as virtual machines do Azure. Você deve recomendar quais recursos do Azure devem ser criados para a solução planejada. Quais 2 recursos do Azure você deve incluir na recomendação? Cada resposta correta apresenta parte da solução. Opções: A. Um Virtual Network Gateway. B. Um Load Balancer. C. Um Application Gateway. D. Uma Virtual Network, VNet. E. Uma Gateway Subnet. Pense com calma. Quais recursos você precisa para conectar sua rede local com Virtual Machines no Azure? Pause o vídeo e analise antes de prosseguir. Vamos para a próxima pergunta. Nota: esta pergunta faz parte de várias que representam a mesma configuração. No entanto, cada pergunta tem um resultado diferente. Determine se a solução prevista do Azure utiliza o modelo de despesas correto. Solução proposta: deve-se recomendar o uso do modelo de despesas operacionais, OPEX. A solução atende ao objetivo? Opções: A. Sim. B. Não. Muito bem. Pense na sua resposta. O modelo de despesas correto para pagamento pelo uso é despesas operacionais ou não? A resposta correta é A. Sim. Explicação de especialista. Em TI, existem 2 modelos financeiros principais. CAPEX, despesas de capital. Compras de infraestrutura própria com alto investimento inicial, depreciação e ciclos longos. OPEX, despesas operacionais. Pagamentos recorrentes pelo consumo de um serviço, assinaturas, pagamento pelo uso, sem investimento inicial em hardware. Quando você migra para o Azure com uma assinatura de pagamento pelo uso, o faturamento baseia-se exatamente no consumo. Você paga por CPU, RAM, armazenamento, transferência, etc. Isso é o modelo OPEX. Portanto, recomendar o modelo de despesas operacionais é consistente com o objetivo de usar uma assinatura de pagamento pelo uso no Azure. Mini dica de exame. Se o enunciado mencionar pagamento pelo uso, assinatura, consumo ou sem investimento inicial, pense em OPEX. Se falar sobre comprar hardware ou infraestrutura on-premises, pense em APEX. Vamos continuar com outra pergunta deste mesmo cenário. Nota: esta pergunta faz parte de uma série que apresenta o mesmo cenário. Cada pergunta da série contém uma solução única que poderia cumprir os objetivos propostos. Alguns conjuntos de perguntas podem ter mais de uma solução correta ou outros não ter nenhuma. Cenário: você planeja implantar várias virtual machines do Azure. Requisito: você deve garantir que os serviços executados nas máquinas virtuais estejam disponíveis se falhar um único data center. Solução proposta: você implementa as máquinas virtuais em 2 ou mais scale sets, conjuntos de escala. Pergunta: isso atende ao objetivo? Opções: A. Sim. B. Não. Pense bem. Implementar em vários conjuntos de escala garante alta disponibilidade se um data center inteiro falhar?
A resposta correta é B. Não. Explicação de especialista. Os Virtual Machine Scale Sets são usados para implantar e gerenciar múltiplas VMs idênticas com balanceamento de carga e escalabilidade automática. No entanto, por padrão, todas as instâncias dentro de um Scale Set residem no mesmo data center, dentro de uma região do Azure. Embora você possa distribuir instâncias em domínios de falha, fault domains, e domínios de atualização, update domains, essa resiliência é limitada ao mesmo data center. Se um data center inteiro falhar, os scale sets padrão não garantem a continuidade. Para a tolerância a falhas de um data center, você deve usar Availability Zones, zonas de disponibilidade, ou até mesmo múltiplas regiões do Azure. Em conclusão, a solução não atende o objetivo, porque, embora os scale sets ajudem com a disponibilidade dentro de um data center, eles não protegem contra a queda total de um centro de dados. Mini dica de exame. Quando a pergunta mencionar falha de um data center, pense em Availability Zones. Vamos para a próxima pergunta. Você deve receber uma notificação quando a Microsoft planejar realizar uma manutenção que possa afetar os recursos implantados em uma assinatura do Azure. O que você deve utilizar? Opções: A. Azure Monitor. B. Azure Service Health. Integridade do serviço do Azure. C. Azure Advisor. D. Microsoft Trust Center. Muito bem, pergunta importante. Pause o vídeo se precisar e pense na sua resposta. A resposta correta é B. Azure Service Health. Explicação. O Azure Service Health é o serviço projetado para informá-lo sobre a integridade dos serviços e regiões que você usa em sua assinatura. Aqui, você receberá alertas sobre manutenções planejadas e problemas que possam afetar diretamente seus recursos. Além disso, você pode configurar alertas automáticos por e-mail, SMS ou integrações para nunca perder uma notificação crítica. Por que não as outras opções? O Azure Monitor A. Serve para métricas e logs de seus recursos, mas não é a fonte primária para alertas de manutenções da plataforma Microsoft. O Azure Advisor C. Oferece recomendações de otimização, custos, desempenho e segurança, mas não notificações de status em tempo real. O Microsoft Trust Center D. É um portal de informações sobre segurança e conformidade, não emite notificações operacionais. Dica de exame. Não confunda o Azure Service Health com a página pública de status do Azure. A página pública mostra incidentes gerais, mas o Service Health avisa especificamente sobre o que afeta os seus próprios recursos. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta 17. É necessário implementar uma solução de inteligência artificial, IA, no Azure. Você deseja garantir que pode criar, testar e implantar análises preditivas para a solução. Solução proposta. Você deve utilizar o Azure Cosmos DB. A solução atende ao objetivo? Opções: A. Sim. B. Não. Muito bem. Pause o vídeo se precisar e pense na sua resposta.
A resposta correta é B. Não. O Azure Cosmos DB é um serviço de banco de dados NoSQL distribuído globalmente e de baixa latência. É ideal para lidar com grandes volumes de dados em tempo real, mas não é uma ferramenta de inteligência artificial ou de análise preditiva. Para cenários de inteligência artificial e análise preditiva, o que você precisa é de um serviço como o Azure Machine Learning, que permite treinar, testar e implantar modelos de aprendizado de máquina. Por que não atende ao objetivo? O Cosmos DB apenas armazena dados. Embora esses dados possam ser usados como fonte para o modelo de I, por si só ele não oferece recursos de previsão ou de machine learning. Dica: quando a pergunta falar sobre criar, treinar ou implantar modelos de I ou análise preditiva, pense no Azure Machine Learning. E quando falar sobre armazenamento de dados escalável e global, pense no Azure Cosmos DB. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta 18. Você planeja implantar várias Virtual Machines do Azure. Você deve garantir que os serviços executados nas máquinas virtuais permaneçam disponíveis se falhar um único data center. Quais são duas soluções possíveis? Cada resposta correta apresenta uma solução completa. Opções: A. Implantar as Virtual Machines em duas ou mais Availability Zones, zonas de disponibilidade. B. Implantar as Virtual Machines em dois ou mais Resource Groups, grupos de recursos. C. Implantar as Virtual Machines em um Scale Set, conjunto de escala. D. Implantar as Virtual Machines em duas ou mais Regions, regiões. As respostas corretas são A e D. Explicação: A. Availability Zones. São locais físicos separados dentro da mesma região do Azure. Se um data center falhar, suas máquinas virtuais em outra zona de disponibilidade continuarão funcionando. É a opção mais comum para obter alta disponibilidade dentro de uma única região. D. Regiões. Implantar em duas ou mais regiões oferece redundância mesmo se ocorrer uma queda total em toda uma região. É uma solução mais cara, mas oferece um nível de resiliência maior, ideal para aplicações críticas de negócio, e, portanto, cobre a falha de um único data center. Por que as outras não estão corretas? B. Resource Groups. São apenas containers lógicos para organizar recursos, não oferecem redundância física nem alta disponibilidade. C. Scale Sets. Permitem replicar máquinas virtuais e balancear a carga. Mas se todas estiverem no mesmo data center, configuração padrão, uma falha nesse data center afetará todas elas. Por si só, não garante disponibilidade diante de uma queda física. Dica de exame: quando a pergunta mencionar falha de um data center, pense em Availability Zones. E, quando falar de resiliência geográfica ou recuperação de desastres, pense em regiões. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta 19. Qual é a maior falha contra a qual uma Availability Zone, zona de disponibilidade do Azure, pode ser usada para proteger o acesso ao serviço do Azure? Opções: A. Uma falha física do servidor. B. Uma falha na região do Azure. C. Uma falha de armazenamento. D. Uma falha no Data Center, centro de dados do Azure. Muito bem. Pause o vídeo se precisar e pense na sua resposta.
A resposta correta é D. Uma falha no Data Center do Azure. Explicação. As Availability Zones são centros de dados físicos independentes dentro de uma mesma região, cada um com energia, refrigeração e rede dedicadas. Se um data center inteiro falhar, outro dentro da mesma região pode assumir a carga e manter seus serviços disponíveis. Por que não as outras opções? A. Uma falha física do servidor. Isso é normalmente tratado com availability sets ou redundância dentro do mesmo data center, não necessariamente com zonas. B. Uma falha na região do Azure. Uma zona de disponibilidade não protege contra falhas em toda a região. Para isso, são necessárias múltiplas regiões, resiliência geográfica. C. Uma falha de armazenamento. Esse tipo de redundância é coberto pela replicação de armazenamento, LRS, ZRS ou GRS. Não é o objetivo principal da definição de zona. Dica de exame. Availability Zones é igual a falhas de data center. Várias regiões é igual a falhas regionais. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta 20. Você deve comprar um dispositivo de segurança virtual de terceiros que implementará em uma assinatura do Azure. O que você deve utilizar? Opções: A. Azure Subscriptions, assinaturas do Azure. B. Azure Security Center, central de segurança do Azure. C. Azure Marketplace. D. Microsoft Store. A correta é C. Azure Marketplace. Explicação. O Azure Marketplace é o catálogo online onde você pode adquirir soluções de terceiros prontas para implementar em sua assinatura do Azure, como firewalls virtuais, appliances de segurança, software empresarial, imagens de máquinas virtuais e muito mais. Ao comprar aqui, você pode integrar a solução diretamente em sua infraestrutura do Azure. Por que não as outras opções? A. Azure Subscriptions é o container administrativo, onde você gerencia seus recursos, mas não é um local para comprar soluções de terceiros. B. Azure Security Center, agora Microsoft Defender for Cloud, é um serviço nativo do Azure que ajuda a monitorar e proteger seus recursos, mas não é um marketplace de produtos externos. D. Microsoft Store é voltada para software de usuário final, apps do Windows, licenças do Office, etc. Não para appliances de segurança para a nuvem. Dica: sempre que a pergunta falar sobre soluções de terceiros prontas para implantar no Azure, pense no Azure Marketplace. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta 21. A floresta do Active Directory da sua empresa inclui milhares de contas de usuário. Você foi informado de que todos os recursos de rede serão migrados para o Azure. Posteriormente, o data center local será desativado. É necessário empregar uma estratégia que reduza o impacto nos usuários, uma vez que a migração planejada tenha sido concluída. Solução proposta. Planejam sincronizar todas as contas de usuário do Active Directory com o Azure Active Directory, Azure AD. A solução atende ao objetivo? Opções: A. Sim. B. Não. Muito bem, pause o vídeo se precisar e pense na sua resposta.
A resposta correta é A. Sim. Explicação. Sincronizar o Active Directory com o Azure Active Directory usando ferramentas como o Azure AD Connect permite que os usuários mantenham suas credenciais atuais e possam fazer login tanto em recursos locais, enquanto existirem, quanto em serviços do Azure e Microsoft 365. Essa estratégia reduz significativamente o impacto nos usuários, pois eles não precisam de novas contas ou credenciais após a migração. Por que atende ao objetivo? Garante uma transição transparente para os usuários ao migrar recursos para a nuvem. Permite a continuidade do login com as credenciais existentes. Facilita a administração centralizada de identidades durante e após a migração. Dica de exame. Quando a pergunta falar sobre migrar identidades locais para o Azure sem afetar os usuários, a resposta-chave é sincronização com o Azure Active Directory. Vamos para a próxima pergunta. Relacione os serviços do Azure com as descrições corretas. Opções de serviços: Azure Functions, Azure App Service, Azure Virtual Machines e Azure Container Instances. Descrições: A. Fornece virtualização do sistema operacional. B. Fornece um ambiente portátil para aplicativos virtualizados. C. São usados para criar, implantar e escalar aplicativos web. D. Fornece uma plataforma para código sem servidor, serverless. Muito bem, pause o vídeo se precisar e pense na sua resposta. As correspondências são: Azure Virtual Machines fornece virtualização do sistema operacional. Azure Container Instances fornece um ambiente portátil para aplicativos virtualizados. Azure App Service são usados para criar, deplorar e escalar aplicativos web. Azure Functions fornece uma plataforma para código sem servidor. Explicação: as Virtual Machines permitem executar sistemas operacionais completos na nuvem com controle total do sistema operacional e dos aplicativos, IaaS. Os containers no Azure oferecem um ambiente leve e portátil para executar aplicativos sem a necessidade de gerenciar máquinas virtuais completas. O App Service é ideal para aplicativos web, APIs e backends móveis, facilitando a implantação e a escalabilidade automática. PaaS. O Azure Functions é o serviço serverless do Azure, onde você executa código sob demanda sem se preocupar com a infraestrutura. Dica: pense na camada de abstração. Máquinas virtuais, infraestrutura completa, IaaS. Containers, portabilidade e isolamento. App Service, aplicativos web prontos. Functions, apenas código sem servidor. Serverless. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta 23. Você deve comprar um dispositivo de segurança virtual de terceiros que implementará em uma assinatura do Azure. O que você deve utilizar? Opções: A. Azure Subscriptions, assinaturas do Azure. B. Microsoft Defender for Cloud, Microsoft Defender para a nuvem. C. Azure Marketplace. D. Microsoft Store. Muito bem, pause o vídeo se precisar e pense na sua resposta.
A resposta correta é C. Azure Marketplace. Explicação. O Azure Marketplace é o lugar onde você encontra soluções de terceiros prontas para implementar em seu ambiente do Azure, como firewalls virtuais, appliances de segurança, software empresarial e serviços adicionais. Permite integrá-los diretamente em sua assinatura do Azure e pagar pelo uso dentro de sua fatura do Azure. Por que não as outras opções? A. Azure Subscriptions. São o container onde os recursos são organizados e gerenciados, mas não um local de compra. B. Microsoft Defender for Cloud, anteriormente Security Center. É um serviço nativo do Azure para proteção e monitoramento de segurança, não um marketplace de soluções externas. D. Microsoft Store. É uma loja para usuários finais, apps de desktop, Office, licenças de software, não para appliances empresariais na nuvem. Dica: quando a pergunta falar de soluções de segurança ou software de terceiros para o Azure, a chave é o Azure Marketplace. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta 24. Você planeja implantar um serviço em Virtual Machines no Azure. Você deve garantir que o serviço estará disponível se um data center falhar. O que deve ser usado como parte da implementação de uma máquina virtual? Opções: A. Availability Sets. B. Proximity Placement Groups. C. Host Groups. D. Availability Zones. A resposta correta é D. Availability Zones. Explicação. As Availability Zones são centros de dados independentes dentro de uma região do Azure, cada um com energia, resfriamento e rede próprios. Ao distribuir máquinas virtuais entre diferentes zonas, garante-se que se um data center falhar, o serviço continue disponível em outro. Isso oferece um nível de alta disponibilidade contra falhas de um data center completo. Por que não as outras opções? A. Availability Sets. Protegem contra falhas de hardware dentro do mesmo data center, por exemplo, racks ou servidores físicos, mas não contra a queda total de um data center. B. Proximity Placement Groups. São usados para minimizar a latência colocando recursos no mesmo host físico ou muito próximos, mas não melhoram a disponibilidade em caso de desastres. C. Host Groups. Permitem reservar hosts físicos dedicados, úteis para requisitos de conformidade, mas não oferecem tolerância a falhas de um data center. Dica de exame: Availability Sets, tolerância a falhas internas, rack ou servidor. Availability Zones, tolerância a falhas de data center. Várias regiões, tolerância a falhas regionais. Parabéns por chegar ao final. Se você realmente quer garantir sua certificação, tenho algo que vai te interessar. Você pode acessar o banco completo com as 470 perguntas reais do exame de certificação do Azure. São exatamente as mesmas perguntas que aparecem no exame, o que permitirá que você pratique, memorize e chegue com a máxima segurança à sua prova. Não deixe sua certificação ao acaso. Com estas 470 perguntas reais, você terá praticamente tudo o que precisa para passar de primeira. Obrigado por me acompanhar neste vídeo e nos vemos no próximo com mais dicas e preparação para a sua certificação.